forte pra você. Vai ficar muito mais importante na TV. É só dar asas à imaginação, colocar na tela o nosso coração. O impossível ser possível na televisão. Luz, condutora e imaginação. Luz, produtora, imagem e som. Chegou a sua vez de ser a nossa inspiração. Doutor Jorge Donizete Santos, presidente da Marribo, e depois vou falar outras coisas que estão surgindo por aí. Boa tarde. Boa tarde, Morandini. Boa tarde aos telespectadores do Larga Brasa. A Marribo, que foi uma entidade surgida em Ribeirão Bonito. Isso. Certo? Quando um prefeito estava cometendo desatinos, vamos assim dizer, e vocês pegaram no flagra com a boca na botija. Verdade. E tomaram as providências, caiu o prefeito, caiu todo mundo. Agora vocês partiram para o Brasil e estão chamando a atenção e aos brios os políticos e aos eleitores para que os mesmos verifiquem em quem votar, como votar e principalmente dentro de princípios éticos, é isso? Isso. Bom, como é que se deram as eleições municipais no primeiro turno, quando foram eleitos vereadores, na nossa região e aonde tem a Marribo? Mais uma vez, boa tarde aos telespectadores do programa Larga Brasa. Para nós é sempre um prazer estar aqui, Morandini. A Marribo, como você disse, surgiu em 1999, em 2003 caçou um prefeito, depois escrevemos um livro e hoje a Marribo ela é uma rede de 220 entidades no Brasil todo. As eleições na região, como você perguntou, elas, mais uma vez, Morandini, a gente percebeu campanhas milionárias, né? E efetivamente o poder econômico prevaleceu em muitas cidades. Nós tivemos renovação total da Câmara, por exemplo, de vereadores, como em Pradópolis. E em outras cidades nós tivemos... Lá tinha problema. Né? Tinha. E nós em outras cidades, como Ribeirão Preto... Vocês têm a Marribo lá? Tem uma representante da Marribo lá, em Pradópolis. Então, a gente analisa assim, que há necessidade de uma reforma política. Né? Eu não tenho a dúvida. Qual seria a reforma? Em que ponto? Fulcro? Eu acho que essa questão dos gastos de campanha tem que ser refletido. Porque hoje nós temos lá um dinheiro que vem do fundo partidário, né? Mas o financiamento particular das campanhas. Então, assim, quem tem mais capacidade de angariar recursos, seja de pessoas jurídicas, seja de pessoas físicas, tem condições de fazer uma campanha mais robusta. Robusta quer dizer mais opulenta, mais grana. Ostentativa, né? Ou seja, e isso ficou claro em algumas campanhas, inclusive em Ribeirão Preto, que as campanhas de alguns vereadores eram muito melhor elaboradas do que de outros candidatos. A gente defende... mais lastro. A gente defende uma análise melhor na possibilidade de fazermos um financiamento público de campanha. Muita gente é contra isso, porque fala, não, vai pôr dinheiro público na campanha. Já se põe dinheiro público através do fundo partidário. Porque hoje aquele que investe num candidato, depois recebe de volta esse dinheiro. Então, o que eu acho que seria mais democrático? Se todos tivessem os mesmos recursos financeiros para identicamente fazer uma campanha. E aí, aquela pessoa que não tem hoje recursos financeiros, você democratizaria mais o processo, porque essa pessoa passaria a ter possibilidade de se candidatar e possibilidade real de ser eleita em decorrência de suas ideias, de suas propostas, de sua vida pregressa, da sua questão ética, da sua questão moral e também se tem ou não processo judicial. Agora temos aí a ficha limpa para analisar, né? Então, assim,
o eleitor teria mais elementos e mais condições, um leque maior de possibilidades de se decidir. Né? O que vimos em Ribeirão Preto, o eleitorado de Ribeirão Preto foi conservador, preferiu manter, né, a atual Câmara de Vereadores a uma renovação maior, uma opção do eleitorado. Né? O que se dá a isso? O mais importante é isso, a gente refletir o resultado. O resultado foi porque toda a população está satisfeita com a Câmara de Vereadores? Interrogação. Ou foi porque efetivamente os que já estão atuando e exercendo a vereança têm uma exposição maior na mídia e já tem o seu eleitorado cativo? Então, são coisas e perguntas para serem refletidas, né? Analisar os 4 anos da Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto e efetivamente refletir sobre isso. Agora tem o futuro, né? Já está escolhido, tem aí todos os eleitos democraticamente. Domingo nós temos a eleição para o Executivo, né? E a partir de 1º de janeiro, o que a gente da Marribo cobra e quer ver mais é uma participação da sociedade de uma forma maior, né? Participando das sessões de Câmara, efetivamente exercendo o poder social democraticamente. Então vocês vão começar a fazer um trabalho preventivo, que é acompanhar o trabalho do vereador no decorrer do mandato. Não só cobrar no final, mas acompanhar a aplicação de verba, verificação de como o vereador se comporta no plenário, e aí vão dar para ele ou um salvo-conduto, né? Ou vão dar um pito. Sim, já existe um trabalho que a dona Regina faz na Câmara de Vereadores, mas isso será ampliado. Né? Está surgindo o Observatório Social de Ribeirão Preto. Que, aliás, vai contar com juiz federal, contar com promotores e advogados e pessoas do povo. Fiscais da Receita Federal. Então, qual que é a ideia? A ideia realmente é monitorar um pouco mais, participar um pouco mais e ver se o vereador Bebé esteve aqui nessa entrevista agora, se efetivamente o vereador está cumprindo a sua missão. Qual que é a missão para a qual o vereador é eleito? São 3 funções precípuas que o vereador tem constitucionalmente exigidas. Primeiro, a elaboração de leis. Tudo bem, está aí. Vamos apresentar projetos que dizem respeito a toda a coletividade e interesse toda a sociedade. Segundo, a fiscalização do poder executivo. O que a gente percebe, Morandini, na grande maioria das cidades brasileiras, principalmente nas pequenas e de médio porte, cidades grandes já a sistemática é um pouco diferente, mas nas cidades de pequenos e médios portes, não há o controle legislativo sobre o executivo. Até outra crítica que eu faço é que existe a cooptação, né? Por quê? Por que isso? Porque o executivo, no nosso sistema, tanto no federal, como no governo do estado, como nos municípios, existe um grande número de cargos em comissão. E esses cargos em comissão servem de barganhas políticas para cooptar vereadores. Essa é a grande realidade das pequenas e médias cidades brasileiras. Mas há muitos vereadores que nem sabem por que estão lá. Entraram, precisa dar um curso, precisa dar uma orientação. Eu diria que, além do aspecto ético, moral e legal, nós temos que pensar, ao escolher um vereador, é o aspecto técnico. Se ele tem capacidade técnica para exercer aquele cargo. Né? Então, e gabaritá-lo. Exatamente. Porque você não vai impedir que a população indique. Não. Eu acho que o vereador, uma vez eleito, ele tem que se atualizar, ele tem que estudar, ele tem que se informar e ele tem que ter um mínimo de preparo para exercer a vereança. Né? E a outra função da Câmara Legislativa é a representação social. Ela deve, sim, representar a sociedade perante os poderes. Né? Então, efetivamente, eu acho que, aos poucos, cada vez mais, a sociedade vai participar de mãos dadas, cobrando, exigindo, mas também sugerindo e dando ideias para que se efetivamente cresça e que os projetos de lei fiquem sempre, o interesse coletivo esteja acima do interesse particular, do interesse privado de algumas empresas ou de pessoas. Não seria oportuno, ou a Marribo, ou outra entidade, como esta visão geral, que vai dar aos
seus participantes do comportamento legislativo, formaram cursos, etc. Antigamente, o CEPAM fazia esses cursos, sim. A Associação Paulista de Municípios os realizava, e sempre com o professor Eli Lopes Meirelles, nossa, que era uma sumidade, não é verdade? O professor Eli Lopes Meirelles era um grande jurista, né? De direito administrativo. Não tenha dúvida, a ideia é boa. Precisaria viabilizar isso através de recursos financeiros, né, para um projeto nesse sentido. Em 2004, Morandini, a gente chegou a fazer o curso de vereadores. Depois da eleição, nós fizemos, juntamente com a parceria com a Unip e com o Instituto Ribeirão Preto, nós fizemos um curso de vereadores. Lá foram no auditório da Unip, 13 palestras. Teve, em média, 200 participantes de toda a região. De Ribeirão Preto, tinha alguns participantes, 2 ou 3 vereadores eleitos à época participaram, né? Então, o que nós falamos nesse curso? Nós colocamos toda a questão de como funciona uma licitação, o que é o processo legislativo, como que funcionam os princípios constitucionais do poder legislativo, enfim, foram 13 palestras nas quais a gente tentou passar para os vereadores de forma teórica, de forma simples também, como que é o exercício da profissão, da função de vereador, melhor dizendo. Bom, seria uma ideia. Existem as questões que são de alçada do Executivo, outras próprias do Legislativo, e se um interpenetrar nas funções do outro, vai para o tribunal, e daí, de novo, a questão inconstitucional, etc. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. No passado, a Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto já foi acusada, muitas vezes, de fazer muitas leis inconstitucionais. Hoje, já não se cobra isso mais, porque parece-me que há um cuidado muito maior das assessorias dos vereadores a fazer projetos de lei e também efetivamente. Da Comissão de Justiça, né? Isso. Da Comissão de Justiça. Não tenha dúvida. Depois que instalou-se a Comissão de Justiça... Não, a coisa sempre existiu, mas foi mais rigorosa. Isso. Né? Agora, outra coisa que eu pergunto também é o seguinte: o vereador precisa saber que ele tem poder. O legislativo é um poder, que ele não tem que se rebaixar perante o poder maior. Ele pode, com um projeto de decreto legislativo, obstar, às vezes, uma ação que, juridicamente, não é a mais pertinente do Executivo, não é isso? Não tenha dúvida. O vereador, ele muitas vezes tem que estar atento a isso e, efetivamente, cumprir sua função, cobrando e impedindo, às vezes, até de projetos de lei que sejam absolutamente inconstitucionais, né? Então, realmente, o vereador sabe. E, Morandini, assim, a coisa é tão absurda que teve cidades em que a gente teve notícia de cidades pequenas em que o presidente da Câmara era motorista do prefeito. Então, assim, quebra total a independência dos poderes, né? E, efetivamente, o vereador enxergar o quanto ele é importante e quanto ele faz a diferença nesse pêndulo da tripartição de poderes independentes e harmônicos. Principalmente há muitas cidades em que os motoristas das ambulâncias são os vereadores eleitos com maior votação. Pois é. Então... Agora, isso é importante a gente dizer. Outra coisa, há que se ter o cuidado na votação da estrutura do plano plurianual. Sem dúvida. Sem o qual não se pode administrar uma cidade. Também sobre o plano diretor, sobre o orçamento programa, a lei orçamentária também, que ajuda na aplicação do plano. Tudo isso ajuda a aperfeiçoar o orçamento e o planejamento da cidade. O que eu tenho dito, o Ribeirão Preto hoje tem mais de 600 mil habitantes, mas brevemente terá 800, 900 mil. E o que eu vejo, muitas vezes, muitas propostas, muitos debates, muitas ideias sobre os aspectos sociais, educação, saúde e até segurança, mas eu não vejo planejamento na parte econômica, de geração de emprego, de novas empresas e de um futuro viário, anel viário, obras, plano viário para a cidade de Ribeirão Preto, que a gente sabe que as coisas vão ficar difíceis. O Jorge Donizete Sanches, presidente da Amarrigo.
como é que você vê um plano diretor aprovado sem que se aprove o parcelamento e uso e ocupação do solo? Total incoerência, né, Morandini? Total incoerência. Como é que você analisa a aplicação do Cidade Limpa sem que você tenha a aprovação de uma lei que venha a regrar o mobiliário urbano, que dentro do contexto, tem esse aspecto também. Como é que se faz isso? Pois é, eu acho que é isso tudo que tem que ser repensado e tem que ser refletido pelo Legislativo. E nada melhor do que uma nova legislatura que se avizinha aí, começa em 1º de janeiro, né, um novo mandato, um novo governo, seja ele o mesmo ou o que está se avizinhando ou não, enfim. Vamos acreditar que para 2013 a gente tenha uma atuação mais coerente dos poderes instituídos. Aliás, vou dar a sugestão à própria Câmara que realize um curso de vereadores para os novos. Não foram muitos, mas até para aqueles que já lá estão. Eu diria mais, não só para os novos, mas para os antigos se reciclarem também é sempre importante. Eu acho que a primeira virtude do homem público é ter a humildade de saber que pode estar sempre aprendendo mais e se reciclando. E agilidade e evolução, né? Sempre. Você veja só, recentemente nós tivemos a lei de transparência, nós temos a lei de acesso à informação, que é um instrumento valioso de democracia, né? E a gente tem que se utilizar... Explica o que é a lei do direito à informação. Então, essa lei que recentemente foi aprovada e passou a vigir a partir de 11 de maio de 2012 agora, ela dá